Antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar histórias militares intensas e cheias de detalhes que raramente chegam ao público. A guerra entre Rússia e Ucrânia já tinha tomado as manchetes do mundo, mas o que acontecia nas sombras estava longe de ser revelado. Entre o barulho dos mísseis e o peso das sanções internacionais, existia uma rede silenciosa de missões secretas, negociações obscuras e decisões que mudavam destinos sem que ninguém percebesse. Era nesse cenário que entrava Viktor Sokolov, um ex-oficial de inteligência russa, que agora operava como Pakachev, em uma missão que oficialmente não existia. Ele tinha ordens diretas para infiltrar-se em regiões críticas, identificar pontos fracos e, se necessário, manipular informações para influenciar batalhas inteiras. Ao mesmo tempo, do lado ucraniano, a capitã Olena Mikhailenko recebia instruções semelhantes, mas com o objetivo oposto: desmascarar e neutralizar qualquer tentativa de guerra psicológica ou sabotagem interna. Nenhum dos dois sabia que seus caminhos estavam prestes a se cruzar de forma explosiva. E, nos bastidores da guerra, esse encontro mudaria o curso de mais de uma operação militar. O frio do leste europeu não dava trégua, e as ruas de Donetsk eram agora um labirinto de checkpoints, guardas armados e civis desconfiados. Viktor caminhava, com passos calculados, usando um disfarce que o fazia parecer um trabalhador comum, mas por baixo do casaco, escondia documentos falsos e equipamentos de comunicação criptografada. Asterisk, sua missão era se encontrar com um contato infiltrado no governo local, alguém que tinha informações sobre um carregamento secreto de armamentos, que poderia mudar o equilíbrio de poder na linha de frente. Enquanto isso, a capitã Olena estava a poucos quarteirões dali, conduzindo uma equipe de reconhecimento para investigar rumores do mesmo carregamento. Ela já tinha aprendido que, na guerra, coincidências raramente eram apenas coincidências. Cada esquina representava um risco, e qualquer olhar demorando demais podia significar uma emboscada. Viktor e Alina estavam prestes a descobrir que buscavam o mesmo alvo, mas apenas um deles poderia sair dali com as informações. A operação ucraniana havia começado ao amanhecer. Com Olena revisando cada detalhe do plano com seus homens, o grupo deveria se misturar aos civis e chegar discretamente ao armazém, onde, segundo fontes, o carregamento seria escondido antes de ser enviado para a linha de frente. Ela sabia que os russos também estavam atrás da carga, mas não tinha ideia de como ou quando eles se moveriam. Para garantir vantagem, decidiu usar uma rede de informantes locais, pessoas que arriscavam a vida passando dados sobre movimentações suspeitas. O problema era que, no caos da guerra, a lealdade podia mudar de um dia para o outro. Enquanto caminhava por ruas destruídas, sentia o cheiro forte de fumaça e óleo queimado misturado ao ar gelado. Seu rádio crepitava com mensagens curtas e tensas, confirmando que algo estava acontecendo mais rápido do que o esperado. E, em seu íntimo, ela sabia que teria que agir antes que fosse tarde demais do lado russo. Viktor recebia mensagens cifradas em um pequeno dispositivo portátil, alertando sobre movimentações militares incomuns na área. Ele suspeitava que os ucranianos já estivessem no encalço da carga, o que tornava sua missão muito mais arriscada. Sabia que um confronto direto não era o objetivo. O ideal seria manipular a situação para que o carregamento fosse interceptado por aliados russos sem que houvesse combate aberto. Mas a linha entre inteligência e confronto físico era extremamente tênue naquele território. Ao se aproximar do ponto de encontro com seu informante, percebeu que estava sendo seguido por dois homens. A experiência o fez entender que não poderia ir direto ao local. Então desviou por becos estreitos, tentando despistá-los. Cada passo ecoava nas paredes destruídas, e o som distante de tiros lembrava que a guerra nunca estava longe. Ele sabia que, se fosse capturado, ninguém admitiria que ele sequer existia. Olena, por sua vez, estava disfarçada com um casaco pesado e um gorro cobrindo parte do rosto. Carregava uma pistola sob a roupa, mas sua maior arma era a informação que precisava obter antes de qualquer outro. Ela entrou em um café destruído que servia como ponto de observação para civis e militares infiltrados. Ali, recebeu um bilhete escrito à mão que dizia apenas: "O carregamento chega hoje, mais cedo que o previsto. Cuidado com o homem de casaco cinza." O detalhe chamou sua atenção, pois a descrição poderia servir para metade da cidade no inverno. Menos, mas seu instinto militar dizia que aquilo era específico. O tempo estava correndo contra ela, e qualquer atraso significaria perder a chance de interceptar algo que poderia mudar o rumo da guerra. Olena levantou-se rapidamente, deixando o café, e seguiu em direção ao local marcado no mapa que carregava no bolso interno. Sem saber, caminhava para um encontro que mudaria tudo. O cruzamento de interesses estava prestes a explodir.
quando Victor, ao tentar entrar no armazém pela entrada lateral, ouviu passos rápidos atrás de si. Ele se virou com a mão já próxima à pistola, mas viu uma mulher avançando com olhar firme e postura de combate. Olena também reconheceu pelo modo como ele se movia, que aquele não era um civil comum. O silêncio entre eles durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para entenderem que buscavam a mesma coisa. Afaste-se, ela disse em ucraniano, mas Victor respondeu calmamente em russo, você não sabe com o que está lidando. O momento se transformou em um impasse mortal, com os dois apontando armas um para o outro. Lá dentro, a carga que poderia mudar batalhas aguardava, e lá fora, a guerra continuava rugindo enquanto isso. Drones militares sobrevoavam a área, registrando cada movimento nas ruas destruídas. O comando ucraniano, observando de longe, já desconfiava que a operação havia sido comprometida do lado russo. Sinais de rádio interceptados indicavam que alguém estava prestes a agir de forma não autorizada. As ordens para ambos os lados eram claras: evitar confronto direto, mas garantir a posse da carga, a qualquer custo para Victor e Alina. Porém, aquele momento não era sobre ordens, era sobre sobrevivência. Eles sabiam que, no submundo da guerra, hesitar significava morrer. O barulho de passos e vozes vindas do interior do armazém indicava que não estavam sozinhos, e o próximo movimento poderia ser o último. O som de um disparo ecoou, mas não foi de nenhum dos dois. Uma explosão na entrada principal jogou poeira e destroços pelo ar, forçando Victor e Olena a se protegerem atrás de uma pilha de caixas. Homens armados e mascarados invadiram o local, atirando contra qualquer um que se movesse. Era uma terceira facção, provavelmente mercenários contratados para levar a carga para fora da cidade, sem deixar rastros. A situação passou de tensa para caótica em questão de segundos. Victor olhou para Alina, e, sem precisar dizer nada, ambos entenderam que precisariam se unir temporariamente para sobreviver. Na guerra, alianças improváveis, às vezes eram a única saída. E agora, suas vidas dependiam disso. Se você está acompanhando essa história e gosta de conhecer os bastidores reais e impactantes da guerra, já deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, que trazem o lado humano e oculto dos conflitos. O frio cortante do inverno havia transformado o campo de batalha em um mar de neve suja, onde cada passo era um desafio e cada respiração uma nuvem branca no ar pesado. As linhas de suprimento estavam cada vez mais frágeis, e tanto soldados russos quanto ucranianos sabiam que a sobrevivência dependia mais da astúcia do que da força bruta. Longe dos discursos inflamados da televisão, a realidade era um jogo de resistência, onde até mesmo o pão amanhecido se tornava um tesouro. O silêncio entre os disparos escondia histórias de deserções, negociações secretas e pactos improváveis, feitos no meio da noite. Em vilas isoladas, velhas mulheres cozinhavam sopa para quem aparecesse, sem perguntar o uniforme que vestia. Os comandantes, em salas abafadas por fumaça de cigarro, planejavam operações que talvez nunca saíssem do papel. E entre essas sombras de incerteza, mensagens codificadas eram trocadas, revelando que o campo de batalha tinha muito mais a ver com xadrez do que com força bruta. A guerra havia se transformado em uma disputa psicológica, onde o medo e a desinformação eram armas tão letais quanto mísseis. Agentes infiltrados caminhavam pelas ruas destruídas, fingindo ser refugiados, enquanto observavam e registravam cada movimento inimigo. Muitas vezes, o verdadeiro combate não estava nas trincheiras, mas nas negociações silenciosas entre oficiais de baixa patente, que trocavam informações em troca de cigarros ou um pedaço de pão. O rádio captava vozes distantes, conversas cortadas por interferência, mas suficientes para levantar suspeitas. Em abrigos improvisados, soldados liam cartas amareladas vindas de casa, tentando lembrar de como era viver sem ouvir explosões todos os dias. As linhas de frente mudavam lentamente, e cada avanço era medido em metros e em vidas. EMP internacional só via os grandes movimentos militares, mas ninguém mostrava o custo humano que se pagava por cada pedaço de terreno no subsolo de uma cidade parcialmente destruída. Uma rede de túneis conectava esconderijos, depósitos e pontos de comunicação. Ali, longe do alcance dos drones e dos satélites, decisões eram tomadas que nunca seriam registradas nos livros de história. Os corredores estreitos eram iluminados apenas por lâmpadas fracas, e o ar estava sempre impregnado de poeira e cheiro de óleo. Era nesse ambiente que mensagens cifradas eram transmitidas para aliados invisíveis, e ordens de sabotagem eram passadas com a frieza de quem sabia que cada erro custaria dezenas de vidas. Os homens e mulheres ali presentes não usavam fardas chamativas, mas roupas civis gastas.
o que lhes permitia se mover sem levantar suspeitas. Muitos deles eram antigos engenheiros, professores, motoristas, gente comum que a guerra transformou em especialistas em sobrevivência. A linha entre certo e errado havia desaparecido, e o que importava agora era manter viva a causa pela qual haviam se comprometido. Enquanto isso, na linha de frente, as noites eram um concerto de artilharia e o som distante de veículos blindados. Soldados dormiam com o dedo no gatilho, sabendo que qualquer descuido poderia significar o fim. Em certos momentos, ambos os lados entravam em uma trégua silenciosa, quase inconsciente, apenas para descansar alguns minutos antes de retomarem os ataques. O céu noturno, iluminado por clarões de explosões, parecia uma lembrança cruel de que a paz era apenas uma ilusão passageira. As histórias que surgiam dessas noites frias raramente chegavam aos jornais, mas circulavam entre os combatentes como lendas vivas. Um deles falava sobre um encontro improvável entre patrulhas inimigas, que ao invés de disparar, trocaram comida e seguiram seus caminhos. Era nesses raros instantes que a humanidade tentava respirar, mesmo sufocada pelo peso da guerra. O abastecimento de munição e combustível havia se tornado um pesadelo logístico. Comboios eram constantemente alvos de emboscadas, e cada viagem se transformava em uma roleta russa sobre rodas. Para proteger os suprimentos, rotas eram alteradas de última hora, e motoristas recebiam instruções apenas minutos antes de partir. O medo de infiltração era tão grande que até mesmo escoltas eram revistadas antes das missões. Cada entrega bem-sucedida era comemorada como uma vitória, e cada perda, um golpe doloroso no moral. No entanto, havia sempre um sussurro nos acampamentos de que existiam informantes operando dentro de ambas as fileiras. Essa suspeita constante corroía as relações, tornando aliados em potenciais traidores aos olhos dos mais desconfiados. Nas margens de um rio congelado, grupos de reconhecimento operavam em silêncio, movendo-se como sombras na neve. Seus hábitos variavam entre mapear posições inimigas e sabotar equipamentos estratégicos. Um erro de cálculo significava não apenas a morte, mas também a perda de informações vitais. Muitas vezes, essas operações eram realizadas por duplas que mal se conheciam, unidas apenas pela necessidade de sobrevivência. E mesmo assim, nessas missões, surgiam vínculos inesperados, forjados sob a pressão da morte iminente. Ou rather no, para as linhas próprias, era sempre uma corrida contra o tempo, tentando evitar patrulhas inimigas e sensores de movimento espalhados pela área. Era um jogo de inteligência e paciência, onde cada passo podia ser o último. Dentro das cidades, parcialmente destruídas, civis tentavam manter uma aparência de normalidade. Mercados improvisados surgiam entre os escombros, e crianças brincavam com bonecos feitos de panos velhos, como se o mundo ao redor não estivesse em chamas. Mas bastava um avião sobrevoar para que todos corressem em busca de abrigo. O contraste entre vida e morte era tão brutal que se tornava quase surreal. Padres celebravam missas em porões, médicos atendiam feridos em escolas abandonadas, e professores davam aulas em meio ao som distante dos tiros. Essas pequenas rotinas eram a única forma de resistência que muitos tinham, menos uma maneira de afirmar que ainda havia algo pelo qual lutar. O avanço de novas tecnologias no campo de batalha havia mudado completamente a forma como a guerra era. Drones monitoravam cada movimento, detectando calor corporal no meio da noite e transformando qualquer sombra em um alvo potencial. Hackers trabalhavam dia e noite para invadir sistemas inimigos, causando apagões e desorientando unidades inteiras. Era uma guerra onde o soldado com rifle dividia espaço com o especialista em computadores, e onde uma linha de código podia ser tão letal quanto um projétil. As novas gerações de combatentes aprendiam a lutar com as mãos e com a mente, tornando o conflito ainda mais imprevisível. Nos bastidores, líderes políticos e militares sabiam que a guerra não se resumia ao que acontecia no campo. Havia acordos secretos sendo costurados longe das câmeras, envolvendo trocas de prisioneiros, rotas seguras para civis e até colaborações temporárias entre inimigos. Esses pactos muitas vezes eram quebrados tão rápido quanto eram feitos, mas ainda assim salvavam vidas. Nenhuma dessas negociações aparecia nos noticiários, mas eram elas que, em silêncio, determinavam o ritmo da guerra, e enquanto o mundo assistia apenas à superfície dos acontecimentos, no subterrâneo dessa guerra, histórias humanas se acumulavam, esperando para serem contadas. Antes de continuarmos, se você está acompanhando essa história e quer mais bastidores e relatos sobre conflitos militares, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos intensos e reais, como este. A guerra naquele momento já havia ultrapassado a fase de avanços rápidos e agora se transformava em uma guerra de desgaste, onde cada metro de território custava caro,
e cada noite era marcada por trocas intensas de artilharia. Sergei, de um lado, e Andriy, do outro, sabiam que estavam num xadrez de vida ou morte, onde a paciência e a inteligência valiam tanto quanto as armas. A imprensa internacional mostrava apenas as explosões, mas longe das câmeras, corredores políticos eram percorridos com passos silenciosos e palavras medidas. A diplomacia oficial tentava manter as aparências, mas os canais não oficiais ferviam com mensagens cifradas, encontros secretos e promessas que jamais seriam cumpridas. Para muitos combatentes, essa era a parte mais frustrante: lutar em campo enquanto decisões eram tomadas em salas que jamais veriam poeira ou sangue. E mesmo assim, ninguém podia parar, pois abandonar uma posição significava entregar muito mais que solo. Significava ceder moral e narrativa. Do lado ucraniano, cidades pequenas se transformavam em fortalezas improvisadas, onde civis e soldados trabalhavam lado a lado para reforçar barricadas e cavar trincheiras, como se o tempo tivesse voltado 100 anos. A cada ataque russo repelido, surgia a sensação de que a resistência poderia, de fato, aguentar. Mas essa esperança era constantemente esmagada por novas ofensivas e bombardeios. Do lado russo, a máquina de guerra se movia com frieza estratégica, enviando reforços para Pontossave, enquanto cortava linhas de suprimento e comunicação. A propaganda oficial alimentava o moral interno, mas nas trincheiras, o discurso era outros soldados cansados, com uniformes rasgados e olhos fundos. Falavam sobre o desgaste físico e mental de uma guerra que parecia não ter fim. Enquanto isso, informações vindas de inteligência revelavam que ambos os lados sofriam com deserções silenciosas, combatentes que simplesmente desapareciam durante a noite. Apesar disso, para cada soldado que deixava a linha de frente, outro era enviado, mantendo a engrenagem funcionando. Era uma guerra não apenas de força, mas de resistência psicológica. Nas madrugadas geladas, os drones cortavam o céu em missões de reconhecimento e ataque, alterando radicalmente a forma como a guerra era travada. Com câmeras de alta resolução e munição acoplada, eles se tornaram os olhos e as garras invisíveis de cada exército, permitindo ataques precisos sem que um único soldado precisasse se aproximar. No entanto, isso também trouxe uma nova forma de terror: saber que o perigo poderia vir de cima a qualquer momento, sem aviso, sem barulho. Sergei, experiente nas estratégias tradicionais, precisou adaptar todo o planejamento de sua brigada para sobreviver nesse novo campo de batalha digital. Andriy, por sua vez, viu no uso dos drones uma oportunidade de equilibrar forças contra um inimigo numericamente superior, treinando jovens operadores para controle losse de porões e abrigos subterrâneos. Os relatórios diários começaram a registrar menos combates corpo a corpo e mais ataques cirúrgicos, o que alterou até o perfil psicológico dos combatentes. Agora, a tensão não vinha apenas do que estava à frente, mas do que podia surgir de forma invisível no céu, enquanto nas linhas de frente, a guerra evoluía tecnologicamente. Nos bastidores diplomáticos ela se tornava cada vez mais suja. Havia países que publicamente se declaravam neutros, mas secretamente enviavam munições, armas e equipamentos para um dos lados. Empresas privadas faziam fortuna fornecendo desde coletes à prova de balas até software de guerra, cibernética, explorando cada centavo possível do conflito. E no meio disso tudo, a população civil pagava o preço mais alto. Famílias inteiras viviam em abrigos improvisados. Crianças aprendiam a reconhecer o som de diferentes tipos de explosões e idosos se recusavam a abandonar suas casas, mesmo que já não restassem paredes em pé. Sergei recebeu ordens diretas de manter posições estratégicas a qualquer custo, mesmo que isso significasse perder metade de seus homens. Do outro lado, Andriy enfrentava dilemas semelhantes, sabendo que cada decisão errada poderia custar não só vidas, mas a própria liberdade do país. O tabuleiro estava montado para uma guerra longa, e todos os jogadores sabiam disso. Foi numa noite silenciosa, durante uma pausa temporária nos ataques, que Sergei e Andriy, cada um de seu lado, receberam informações de que uma operação secreta estava em andamento, menos algo que poderia mudar o rumo da guerra. Não eram ordens comuns, nem missões de rotina, mas uma movimentação de bastidores tão delicada que não podia ser registrada em papel. Fontes confiáveis falavam de um acordo temporário entre unidades de elite de ambos os lados para neutralizar um terceiro grupo que operava nas sombras, fora do controle oficial dos dois governos. Esse grupo, segundo rumores, estava atacando indiscriminadamente para prolongar o conflito, lucrando com o caos. Sergei sabia que aceitar tal operação era arriscar ser chamado de traidor. Andriy sabia que se fosse descoberto, poderia ser executado sumariamente. Mas naquele momento,
ambos tinham em mente algo maior que ordens. O desejo de impedir que a guerra se tornasse eterna. A missão conjunta, embora jamais admitida oficialmente, foi executada com precisão quase cirúrgica. Em poucas horas, posições clandestinas foram destruídas, depósitos ilegais de armas foram incendiados e lideranças desse grupo misterioso foram eliminadas. Não houve comunicação direta entre Sergei e Andriy, mas cada um sabia, pelo resultado final, que o outro tinha cumprido sua parte. O silêncio após a operação foi quase ensurdecedor, e por alguns dias, a intensidade da guerra diminuiu perceptivelmente. Era como se nos bastidores, ambos os lados reconhecessem que havia forças mais perigosas que o próprio inimigo declarado. No entanto, a trégua não duraria para sempre. Pouco a pouco, os bombardeios recomeçaram, as ofensivas foram retomadas, e a máquina de guerra voltou a girar. Mas para os que participaram daquela operação secreta, ficou a certeza de que a guerra não é feita apenas de inimigos claros, mas também de sombras. Ao final, nem Sergei nem Andriy apareceram nas manchetes sobre a guerra. O público jamais saberia da operação que, mesmo temporariamente, impediu uma escalada ainda maior de violência. Nos livros de história, talvez aquela noite sequer fosse mencionada, mas para os soldados que viveram aquilo, foi a prova de que, por trás das ordens e bandeiras, existe um instinto humano que sobrevive mesmo nos campos mais frios e impiedosos. Enquanto as tropas voltavam às suas rotinas de trincheiras, tiros e drones, a lembrança daquele improvável alinhamento de forças permanecia viva em alguns olhares e conversas sussurradas. Para Sergei, restou a convicção de que, mesmo lutando por seu país, ainda havia espaço para proteger vidas além das fronteiras políticas. Para Andriy, ficou a consciência de que o verdadeiro inimigo nem sempre veste uniforme ou carrega Panther. A guerra seguia, mas algo, para sempre, havia mudado. Nos meses seguintes, as ofensivas e recuos continuaram como antes. Mas havia sinais de que o conflito havia entrado numa nova fase. Mais países se envolviam, direta ou indiretamente, enviando assessores militares, espiões e analistas para monitorar de perto cada movimento. As tecnologias militares avançavam mais rápido que as negociações de paz, e cada inovação em armamento se tornava uma nova ameaça no campo de batalha. Para a população civil, a sensação era de que a guerra havia se tornado parte permanente da vida, como uma sombra que não desaparece. Mas para alguns, restava a esperança de que, assim como houve uma operação secreta capaz de unir inimigos momentaneamente, talvez ainda fosse possível encontrar uma saída menos sangrenta. Sergei e Andriy sabiam que essa esperança era frágil, mas não a desprezavam, pois, mesmo no campo mais hostil, pequenas brechas podem mudar o rumo de toda uma história. E assim, entre o barulho das explosões e o silêncio calculado das negociações, a guerra continuou. Oficialmente, Rússia e Ucrânia permaneciam inimigos, implacáveis, mas nas memórias não contadas de alguns combatentes, havia uma noite em que a lógica do conflito foi quebrada. Ninguém mais falava sobre isso em voz alta, mas todos sabiam que, se um dia a paz viesse, ela teria começado ali, menos nos bastidores que ninguém conta. Até lá, cada lado continuaria a lutar, a sobreviver e a contar suas próprias verdades. Pois no fim, as guerras não se escrevem apenas com pólvora e sangue, mas também com segredos, silêncios e escolhas que jamais serão conhecidas pelo mundo.